meu defeito? E sim, tem muita coisa acontecendo. Olá, seja muito bem-vinda. Meu nome é Patrícia, sou mãe da Isis de 1 ano e 10 meses e eu compartilho um pouco sobre a beleza e os desafios da maternidade. Quem é vivo sempre aparece. Já faz algum tempo que eu tô tentando me organizar para voltar a gravar os vídeos aqui do YouTube, né? É algo que eu gosto muito de fazer, mas as coisas foram acontecendo e eu fui meio que ficando desorganizada e me perdendo na rotina e eu não consegui. Por quê? Tava acontecendo algumas coisas e aí eu falava assim, olha, depois que isso aqui passar, eu vou me organizar e eu vou conseguir gravar os vídeos. Aí passava essa coisa, acontecia outra coisa, e eu falava, não, aconteceu aquela coisa, agora aconteceu essa. Mas depois que passar essa daqui, eu vou me organizar e eu vou conseguir gravar. E aí vocês já sabem o que aconteceu, né? As coisas foram simplesmente acontecendo, porque é assim a vida, a gente tem problema, a gente tem que lidar com muitas coisas, e eu fui deixando tudo isso para depois e acabei não fazendo nada. Você percebe que tem sempre alguma coisa acontecendo? E isso não é nenhum tipo de mensagem subliminar do universo para que a gente não grave, para que você não faça aquilo que você quer fazer. Somos nós mesmos arranjando desculpas. E se eu continuasse nessa, eu ia ficar assim para sempre, nunca mais eu ia voltar aqui para gravar vídeo. E eu vejo assim os comentários que as pessoas colocam nos meus vídeos e é tão legal. E eu falei, não, eu preciso voltar porque eu tava gostando muito de gravar e eu queria muito voltar, por isso estou me organizando melhor. E é sobre isso que eu vou falar hoje. E já que eu tô aqui e você também tá aqui, lembra de curtir o vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é legal e manda para mais gente. A realidade, gente, é que eu fui muito naquela de deixa a vida me levar. E aí a vida foi me carregando e eu acabei perdendo o controle que eu tinha sobre as coisas. E eu não estou dizendo que nós temos que ter controle sobre tudo, mas aquilo que está sobre o nosso controle tem que ficar sob nosso controle. Porque o que aconteceu foi que eu não tava dando conta das coisas. Por que eu não tava dando conta? Porque eu tava numa política de apagar incêndio. Eu tava sempre correndo contra o tempo, há muita correria, acordo muito em cima da hora para fazer as coisas, não me organizo para fazer um pouco por dia de alguma coisa que eu tenho que fazer e acabo tendo que fazer tudo de um dia só. Gente, as coisas acumularam e tem sido bem complicado lidar com coisas acumuladas. Mas eu já tô resolvendo isso. Só que enquanto eu estava dentro do olho do furacão, o que acontecia era que eu estava olhando nas redes sociais, né? Assim como qualquer pessoa da atualidade, eu tenho as redes sociais, eu uso e eu vejo a vida dos outros, assim como você também vê. E eu tava vendo outras mães e o palco delas, porque rede social, gente, é palco. E nós não podemos comparar os nossos bastidores com o palco da outra pessoa. Mas a gente faz isso, eu faço, acredito que você também tenha feito em algum momento. Mas eu tava comparando e eu tava, gente, por que só eu não consigo? Não é possível que só eu não tô conseguindo, só eu não tô dando conta, porque olha aqui a fulana, olha como ela é maravilhosa, olha como ela consegue tudo. Qual é o meu defeito? E mais uma vez, eu tive que parar, dar 2 passinhos para trás e lembrar que a rede social é o palco das pessoas e que pouquíssimas pessoas vão entrar numa rede social para mostrar o caos da própria vida. Só vão mostrar aquilo que tá bom, aquilo que tá bonito, né? Às vezes, se você tira ali umas 10 fotos, você não vai postar as 10, porque nem todas ficaram da forma que você gostaria. Você vai postar aquela que você achou melhor. Então, a gente precisa parar de se comparar dessa forma, gente. E é muito difícil, tá? Eu falo aqui por mim, eu tenho muita dificuldade, porque se o fulano consegue, se o ciclano consegue, né? Também tenho que conseguir. E quando eu parei para refletir sobre tudo que estava acontecendo na minha vida, e sim, tem muita coisa acontecendo, coisas não tão legais que eu tenho que lidar, que eu tenho que resolver, eu pensei que se eu me organizasse melhor, tudo ficaria mais fácil. E sim, existe uma necessidade de organização, mas às vezes também a gente está lidando com coisas demais, né? Muitas tarefas, eu quero dizer. Então a gente precisa entender se falta organização
ou se a gente está segurando pratinhos demais e precisamos soltar algum. Eu queria parar com essa situação de estar sempre apagando incêndio aqui, apagando incêndio ali, então eu decidi me organizar melhor no ano de 2026. Sim, eu escrevo metas no começo do ano, adoro escrever minhas metas para o ano. Eu faço isso tem muito tempo, eu não sei nem dizer quando que eu comecei. E eu gosto de fazer, acho que é uma boa forma da gente analisar a nossa vida e ver aquilo que a gente quer melhorar. Eu reparei que praticamente todas as minhas metas de ano novo, elas estão relacionadas a melhorar a minha saúde física, mental e espiritual, e que tudo isso está atrelado à minha rotina. E eu também analisei que eu não tenho somente a minha rotina sob minha responsabilidade. Eu tenho também a rotina da minha filha. E que eu também tinha coisas que eu gostaria de mudar na rotina dela, para que a rotina dela fique melhor, para que eu consiga colocar alguns hábitos nela, para que isso fique mais fácil depois. E eu também lembrei que todas as vezes que eu tento colocar ali várias coisas em andamento ao mesmo tempo, né? Vamos supor, eu quero começar a acordar mais cedo, quero fazer exercício, quero fazer um café da manhã um pouco mais completo e vou começar uma dieta. Se eu pegar numa bela segunda-feira, que é quando a gente começa, e eu resolver fazer tudo isso ao mesmo tempo, eu acho que não dura uma semana. Acho que lá pelo terceiro dia alguma coisa já começa a cair, eu já vou começar a desistir, porque é muita mudança ao mesmo tempo. Então eu decidi que ao invés de fazer essas 50 mudanças ao mesmo tempo, eu vou fazer uma por vez. Então eu peguei todas aquelas minhas metas para o ano de 2026, eu analisei ali e eu vi o que era mais importante, por onde eu queria começar. Eu escolhi uma meta e eu estou aplicando essa uma meta para que eu consiga, depois que eu me habituar a isso, acrescentar a outra próxima e assim por diante, até que eu consiga chegar naquilo que eu gostaria. É claro que a gente sempre pode melhorar, mas eu quero ter uma rotina confortável, uma rotina que não me custe muito para manter, porque para mim não faz sentido ficar apagando incêndio o tempo todo, tá sempre correndo atrás de alguma coisa. Eu quero estar em conformidade com a minha rotina. Essa falta de organização tá me impedindo de fazer muita coisa, né? Tá me impedindo de ter tempo para gravar vídeo pro YouTube, tempo para ler. Nossa, isso me lembra que, olha, em 2023, que foi o ano que eu engravidei, eu acho que naquele ano eu li tipo uns 40, 50 livros no ano de 2023. Eu sou uma pessoa que gosta de ler, tá? Por isso esses números altos. Altos assim, altos pra quem não lê, né? Porque na hora que você vai conversar com gente que lê, tem gente que lê 100, 110. Mas vamos lá. Não é comum que todo mundo leia 40, 50 livros no ano. E aí, no ano de 2024, que foi o ano que a minha filha nasceu, esse número caiu assim pela metade. Eu acho que eu li uns 20, 23, 24, 25 livros no máximo. Agora eu não tenho os números certos. No ano de 2025, acabou que eu só li 5 livros. E assim, pra mim, esse é um número muito baixo. Como é que eu, que gosto tanto de ler, não consegui ler um livro por mês, pelo menos? Eu sei que eu não vou ler 40, 50 livros no ano. Eu não tenho hoje disponibilidade para isso. Mas, poxa, um livro por mês, gente. Eu acho que eu consigo ler um livro por mês. Entende que essa falta de organização não é porque eu quero ter uma vida asteric. Não é porque eu quero seguir a rotina da blogueira X, a rotina da blogueira Y. Eu quero ter tempo para fazer as minhas coisas, eu quero ter tempo de qualidade com a minha filha, tempo de qualidade com o meu marido, eu quero ter um tempo de qualidade comigo mesma. Então, organizar a minha rotina vai me permitir ter mais tempo. Se eu tô aqui hoje compartilhando sobre isso no YouTube, é porque eu acredito que tem mais pessoas, mais mães aqui que passam pela mesma coisa que eu. E às vezes você nem é mãe, mas também aí tá com alguma dificuldade na sua rotina, não tá conseguindo se organizar. Eu acho muito interessante a gente falar sobre o assunto, porque eu queria voltar a gravar aqui, mas assim, com calma, gente, com propósito. Eu quero criar aqui uma comunidade de mães onde a gente possa se apoiar e não ficar julgando os outros, hein? Se for vir aqui para julgar as outras mães, nem precisa, porque aqui a gente precisa de apoio. A gente não precisa de julgamento, porque tá cheio de gente por aí querendo julgar a gente por qualquer vírgula que a gente faça que esteja fora daquilo que é considerado normal, padrão ou o que a pessoa queria. E a gente não precisa de mais julgamento, a gente precisa de apoio,
A gente precisa de alguém que diga, nossa, eu sei o que você tá passando, eu já passei por isso. Então, se hoje você também tá passando por algum problema com a sua rotina, com falta de organização, ou se você acha que tem coisa demais e que você precisa diminuir, tenta olhar para si com um pouco mais de carinho, tenta sentar e refletir um pouco sobre o que você pode melhorar no seu dia a dia, mas escolhe uma coisa só para você começar, que aí o restante vai fluir com mais naturalidade depois. A gente precisa lembrar que nós somos o mundo de alguém e é muito importante que você possa cuidar de você, para que você possa também cuidar dos seus. Então é isso, eu tô de volta com um pouco mais de calma, um pouco mais de propósito também. Para continuar compartilhando a beleza e os as belezas e os desafios da maternidade, porque nós temos muitos, e eu quero criar aqui um espaço de diálogo onde nós mães podemos nos sentir seguras em compartilhar as coisas. Muito obrigada por assistir e até a próxima!